Fala pessoal, mais um DSO News aqui para você, trazendo uma notícia que tem repercutido bastante, que foi as ofensas proferidas por uma portuguesa a uma brasileira que estava num aeroporto lá em Portugal, e assim, né, bizarro isso aí, palavras aí extremamente preconceituosas contra a brasileira, mas que sinceramente ofende a todos nós brasileiros, né? Eu, apesar dessa ter essa cara de japonês, eu sou brasileiro e sou brasileiro com bastante orgulho, né? E muitos dos meus inscritos aqui falam, Juliano, como é que fica uma situação dessa? Será que ela pode responder por isso, a portuguesa poderia responder por esse crime aqui no Brasil? E é sobre isso que eu quero falar para vocês, eu quero mostrar a notícia e mostrar um pouquinho do que nós temos da legislação penal em relação a isso. Muito interessante, né? Mas antes de começar a discutir sobre isso, eu queria te fazer um convite. Venha fazer parte do DSO. A gente está cheio de preparações aí para vocês, um monte de edital saindo. Vai sair semana que vem, PM Pernambuco. Saiu, assim, essa semana, sem ninguém esperar, Polícia Militar de Minas Gerais. E o DSO é especialista em carreiras policiais. Se você pensa em ser um policial federal, rodoviário federal, policial civil, penal, militar, guarda municipal, aqui é o seu lugar. Preparações voltadas à sua aprovação. E o DSO tem crescido bastante e tem mostrado muitos resultados, né? Ontem saiu o resultado da Polícia Penal do Espírito Santo, foi um sucesso, as notas dos nossos alunos muito acima da nota de corte. E isso garante a eles não só passar o corte, mas saber que estarão dentro das vagas, ok? Bom, vamos lá dar uma olhadinha aqui no que nós temos. Eu não vou mostrar o vídeo dessa vez, tá? Mas eu quero mostrar para vocês aqui a notícia, porque aqui tem muitos detalhes. Vamos lá dar uma olhadinha no que a gente tem aqui, ó. Sua porca vá para sua terra, eu sou portuguesa de raça. O que seria uma portuguesa de raça, né? Por... Mas está falando de um cachorro, né? Um cachorro de raça, alguma coisa do tipo, né? A presença maciça de brasileiros em Portugal tem causado certo incômodo a alguns portugueses que se sentem ameaçados e não escondem a xenofobia, né? O preconceito. Um vídeo que circula pelas redes sociais mostra uma mulher portuguesa agredindo verbalmente uma brasileira. Ela chama a vítima de porca e manda voltar para a terra dela, pois não deveria estar em Portugal. A agressora ainda se define como a portuguesa de raça, né? Que pelo que parece a mulher derrubou a mala lá na brasileira, e a brasileira falou que, né, também não sei se a versão é verdadeira ou não, mas nada justifica esse tipo de agressão. E eu vou dizer uma coisa, tá? Eu que sou oriental, eu vejo isso, né? Claro, assim, né? Mas Juliano, no Brasil tem preconceito, né? Brincadeiras e tudo mais, que apesar de ser brincadeiras, eu não me importo, não, tá? Mas muita gente se sente ofendida, né? E a gente percebe isso, por exemplo, quando eu viajo para fora do país há bastante preconceito em relação à raça, né? Isso é uma coisa muito triste e, assim, quando acontece, eu tento levar por menos, mas eu não consigo entender porque a cabeça dos seres humanos são assim, né? É um negócio muito complicado. Mas, Juliano, vamos ao que interessa. Que crime essa mulher praticou? Será que foi racismo? Na realidade, se fosse alguns meses atrás, eu te falar o seguinte, não é racismo, seria um crime de injúria racial. Uai, Juliano, mas deixa de ser uma injúria racial? Não, é uma injúria racial, só que agora a injúria racial deixou de estar no Código Penal e foi transportado para a lei de preconceito. Nossa, eu já estudei isso com você. Sim, é o fenômeno da continuidade normativa típica, em que se revoga o tipo penal em uma lei e transfere, ou mesmo, né, no artigo, e transfere para outro, sem que haja abolício crimes. Não deixa de ser crime, eu só transporto a tipicidade para outro tipo penal. E aqui a gente pode observar isso aqui, ó. Vamos lá dar uma olhadinha? Aqui nós temos a lei de preconceito e tá aqui, cadê, ó? Artigo 2º-A. Injuriar alguém ofendendo-lhe a dignidade ou decoro em razão da raça, cor, etnia ou procedência nacional. Reclusão de 2 a 5 anos e multa. Você percebe aqui que isso foi incluído pela Lei 14.532 de 2023. Caramba, Juliana, é coisa recente? Sim, bastante recente. Já havia o entendimento dos tribunais superiores que a injúria racial poderia ser considerada uma espécie de racismo, mas é muito importante, né, que se tenha a positivação dessa conduta na lei de preconceito. Ah, entendi. Então, hoje, a injúria racial, estando aí na lei de preconceito, fica mais tranquilo da gente entender o que seria esse tipo penal. Por exemplo, é imprescritível. Ah, Júlia, é imprescritível. Inafiançável. E o que mais? Ação penal pública incondicionada, porque o crime injúria, via de regra, ele não é um crime de ação penal pública incondicionada, né? A gente estuda isso no Código Penal. Cara, quanta coisa importante teve de alteração. Sim, e tem caído bastante em prova já, né? Provas de nível mais alto já começaram a cobrar esse tipo penal, e eu não duvido nada que vai começar a aparecer em carreiras policiais, tribunais, carreiras administrativas. Tá, Juliano, entendi.
é um crime de injúria racial, mas foi cometido fora do território brasileiro. Será que ela poderia responder no caso concreto? E eu vou te dizer que sim. Porque se a gente vai no Código Penal, a gente pode vir aqui no artigo 7º, que trata da extraterritorialidade. Juliano, eu vou te botar aqui para você, que não apareceu aqui. Então, o artigo 7º, no Código Penal, a gente tem a tal da extraterritorialidade. E, Juliano, o que é extraterritorialidade? Extraterritorialidade é a aplicação da lei penal brasileira. Eu estou no Brasil, eu estou em Fernando de Noronha aqui, né? Você vê que o cenário está diferente. É a aplicação da lei brasileira, tá? Para um crime que não é cometido dentro do território brasileiro. Por isso, extraterritorialidade. Tá. O que aconteceu seria uma hipótese de extraterritorialidade? Sim. Tá? E que hipótese seria? Vamos dar uma olhadinha no que a gente tem aqui no parágrafo, no artigo 2º. No artigo 2º, não, artigo 7º, inciso 2. Os crimes. Aqui nós podemos enquadrar a situação que aconteceu nas alíneas A e B. Por quê? B, praticado... Ah, não. Espera aí que eu vou botar depois. No 2, aqui, por tratado ou convenção, o Brasil se obrigou a reprimir. E o Brasil é signatário, né, de tratado internacional de combate ao racismo. Então, enquadraria aí tranquilamente, tá bom? A aplicação da extraterritorialidade do inciso 2. Mas teríamos também a outra hipótese, tá? Então, seria aqui, ó, no parágrafo 2º, nos casos do inciso 2, a aplicação fica dependendo do concurso seguinte. Não, parágrafo 3º, aqui, ó. A lei brasileira aplica-se também ao crime cometido por estrangeiro contra brasileiro fora do Brasil, se reunidas as condições previstas no parágrafo 2º, que é o anterior, e também aqui a linha A e B do parágrafo 3º. Pô, Juliano, então é possível que ela responda? Sim, é possível. É provável? Não é provável. Porque para que essa portuguesa responda, eu vou ter que preencher os requisitos que nós temos no parágrafo 2º. E que, sinceramente, não me parece provável, não. Entraram a gente no território nacional. Eu acho que ela não gosta muito de brasileiro, né? Se ela mandou voltar, que chamou a brasileira de porca para voltar para o Brasil, então essa estrangeira, né, essa portuguesa, deveria entrar no território nacional, ser o fato punível também no país em que foi praticado, com certeza em Portugal também é crime, estar o crime incluído aqueles pelos quais a lei brasileira autoriza extradição, não ter sido agente absolvido no estrangeiro, não ter cumprido a pena, não ter sido agente perdoado no estrangeiro, por outro motivo não estar extinta a punibilidade. Então perceba aí que sim, seria possível a aplicação da lei brasileira, mas no caso concreto seria muito improvável. E é isso. Gostaram? Foi uma mega de uma revisão aí de injúria racial, sobre também extraterritorialidade. Ah, só um detalhe importante. Você sabe diferenciar a injúria racial do racismo? A injúria racial, você direciona uma pessoa, você ofende a dignidade dessa pessoa usando um elemento, por exemplo, de raça, tá? Como se raça fosse uma coisa maior ou menor que os outros, mas a pessoa se sente superior e utiliza o elemento de raça para ofender a dignidade da pessoa. Isso é injúria, se direciona a uma pessoa. Racismo não, racismo seria algo generalizado ao grupo. Como assim? É como se aqui no hotel colocasse uma placa, proibida a entrada de orientais, eu não poderia entrar, mas não só eu, mas meu pai, né, meu irmão, ou qualquer outro oriental. Entenderam isso? Então percebam que a diferença estrutural aí, né, em relação ao tipo penal, ao crime de racismo. Mas lembrando que injúria racial agora se tornou racismo também. Perfeito? Gostou do vídeo? Se você gostou, deixe o seu joinha aqui, se inscreva no canal, você vai aprender muito com essas notícias, tá? Eu tenho certeza que aqui é onde você vai dar o seu primeiro passo à aprovação em concurso público. Muito obrigado e valeu!